A lenda mistério do Palacete Bolonha começa com uma história de amor. O engenheiro Francisco Bolonha, personagem principal desse mistério, se apaixona pela pianista carioca Aline Ten Brink e promete à amada que, se ela fosse morar com ele em Belém, construiria para ela um palacete que não deixaria nada a desejar aos europeus. E foi o que Bolonha fez. Mandou erguer no ano de 1905 uma das edificações mais importantes da arquitetura de Belém do Pará. O Palacete é um prédio no estilo Art Nouveau com características clássicas da época do ciclo da borracha e foi construído com o que de mais moderno em termos de tecnologia o dinheiro podia comprar. O arquiteto uniu vários estilos arquitetônicos no edifício e realizou a morada mais suntuosa e luxuosa da cidade àquela época. Mas o que intriga a todos que passam pelo Palacete Bolonha são os incidentes macabros ocorridos lá. Uma sucessão de fatos e acontecimentos que permanecem sem resposta nos últimos 100 anos. Dizem que o palacete é um lugar amaldiçoado, ou por ter sido construído sob um antigo brejo onde se jogavam os corpos dos escravos, ou em função de uma circunstância misteriosa e sobrenatural da vida do engenheiro. Francisco Bolonha nasceu em Belém do Pará no ano de 1870, oriundo de uma família tradicional da cidade que fez riqueza através do lucro da extração da borracha e a venda de escravos. Durante a infância, a família se muda para a Europa, para o tratamento da frágil saúde de sua mãe, Henriqueta Bolonha. Vão morar em Paris e, aparentemente, vivem uma vida tranquila. Mas na volta ao Brasil, depois de alguns anos, ele vive a sua primeira grande tragédia. Sua mãe, infeliz por voltar ao Brasil, se joga ao mar na frente do menino Bolonha, que, impávido, vê o corpo de sua mãe sumir nas profundas águas do Oceano Atlântico. Aos 10 anos de idade, o menino já estava traumatizado com toda essa tragédia familiar e ficou quase um ano sem falar. E isso claramente preocupou demais o seu pai, Manuel Bolonha, que tenta então de todas as formas ajudar o filho. O menino passa por médicos, psiquiatras, padres, curandeiros indígenas, até que por conselho de alguém, Manuel dá ao menino um cão da raça Rottweiler, que o acompanha pelo resto de sua vida. Então, em algumas semanas, o garoto volta a falar e retoma a sua vida. Já com 16 anos, Bolonha vai ao Rio de Janeiro para fazer engenharia e, depois de formado, volta para a Europa para morar em Paris novamente. Lá, convive com a alta sociedade parisiense, conhece artistas, gente influente e descobre também a famosa boemia da França. Festas intermináveis, bebidas, drogas, alucinógenas e as tão famosas prostitutas francesas. Mas a sua animada vida tem logo um novo rumo com a segunda tragédia que o acometeria. Seu amigo arquiteto Eiffel, sim, abduzidos, o mesmo da torre, tem uma morte no mínimo misteriosa em sua frente. Então, esse fato desestabiliza completamente Bolonha e o faz desistir da glamurosa vida na cidade de Paris. Então o jovem decide voltar novamente ao Brasil. Logo na chegada ao Rio de Janeiro, conhece a pianista Aline Ten Brink, por quem se apaixona perdidamente. E desse amor é construído o Palacete Bolonha em um terreno alagadiço e muito pantanoso. Assim, em 1905, o casal vai morar no prédio que, à época, era o mais imponente de Belém, em companhia, claro, do cachorro Rottweiler que Bolonha tinha ganhado na infância ainda. Durante os primeiros anos, o casal vive uma completa lua de mel, felizes e otimistas com o futuro e com a chegada dos filhos, vivem uma vida de riqueza, prosperidade, mas os filhos não vêm. Aline não consegue engravidar e a relação do casal começa pouco a pouco a ficar abalada, até que Bolonha resolve construir ao lado da casa um parque para as crianças do bairro. Coincidentemente, depois dessa reforma, as coisas começaram a mudar no palacete. O comportamento de Bolonha vai se transformando e o casal começa a ter visões dentro da casa, sons de correntes sendo arrastadas, aparições de espectros de escravos, gritos de horror durante as noites
Isso, claramente, abala profundamente Aline, que vive trancada em seu quarto enquanto Bolonha muda radicalmente seu comportamento. Nessa altura, ele começa a beber e a usar drogas e a levar mulheres para o palacete. Dizem que chegou até a trazer prostitutas da França no auge da sua loucura. Fazia festas intermináveis que acabavam em grandes orgias. Enquanto Aline vivia enclausurada em seu quarto sofrendo em silêncio aquela tragédia. A cada dia que passa, Bolonha exagera mais e mais na sua vida promíscua, gasta sua saúde e uma grande parte da sua fortuna. Como não podia ser diferente, então, em poucos anos, o engenheiro que outrora era próspero, apaixonado e nobre, está um trapo humano, doente com diabetes e sífilis. A partir daí, cai de cama e é cuidado por sua esposa, que se dedica ao marido até o dia em que Bolonha morre em decorrência de suas enfermidades. Aline, após esse episódio, se vê finalmente livre daquele pesadelo, então vende o palacete e, com o que resta da fortuna de Bolonha, vai para a Europa e nunca mais volta ao Brasil. Mas a história do Palacete Bolonha não para por aí, não. E, para falar a verdade, fica ainda mais macabra. Depois da venda do imóvel e da morte do engenheiro, o local vira a sede da Prefeitura de Belém e permanece como tal durante alguns meses. Depois, diversas famílias ricas se revezam no local, mas nunca nenhuma delas consegue permanecer por mais de 6 meses e mantém em silêncio os segredos, as coisas sombrias que acontecem no edifício, talvez para não desvalorizar o imóvel. Muitos dizem que o espírito de Bolonha ficou preso ao palacete e que de lá nunca mais saiu. A história vai ficando conhecida e o povo de Belém, que no início se deslumbrava com a casa do engenheiro, agora tem pavor. Olham com medo para aquela construção lúgubre. Muitos moradores do bairro de Nazaré veem durante as madrugadas o cão de Bolonha que ronda a casa. O cão já falecido está enterrado na frente do casarão com as palavras "Cuidado com o cão" escritas em latim. A população começa então a evitar passar perto da casa durante as madrugadas. Um dos episódios mais macabros dessa história aconteceu em 1968. 2 homens tentaram invadir a casa para praticar um furto e foram mortos com extrema violência. Até um jornal da época publicou as seguintes palavras: 2 corpos foram encontrados estraçalhados no bairro da Campina, entre a Praça da República e o bairro do Reduto. Os corpos literalmente haviam sido triturados e parte deles espalhadas em frente ao Palacete Bolonha e pendurados em fios da iluminação pública, em um raio de 300 metros. Uma verdadeira visão dantesca do inferno, em plena Belém. Depois desse acontecimento, a casa ficou fechada durante 30 anos e as coisas estranhas que aconteciam lá parecem ter ficado fechadas com os segredos de Bolonha. Em 1998, a casa é então tombada pelo patrimônio histórico e volta a pertencer à Prefeitura de Belém. E é então reaberta à visitação. Mesmo que com menos intensidade, as atividades paranormais continuam a acontecer e muitos turistas relatam ter visto mulheres nas banheiras, vultos passando de uma sala para outra e latidos de um cão de grande porte. Um vigia que lá trabalhava relatou que em uma madrugada escutou a voz de Bolonha que pedia silêncio. Apavorado, o vigia deixou o local aos gritos. Um dos últimos relatos de aparições foi durante uma apresentação musical dentro da casa de um conhecido grupo de teatro e música que foi se apresentar em Belém. Uma das bailarinas desse grupo, ao usar o banheiro, teria tido uma visão assustadora que quase terminou em tragédia. Ela viu uma mulher loira na banheira do palacete, mas quando a tal loira virou o rosto, na verdade, era uma caveira. A bailarina, com o susto, perdeu então os sentidos e desmaiou e acabou batendo a cabeça e saindo de lá de ambulância. Muitos investigadores paranormais foram até o palacete e a maioria dos relatos deles é de que Francisco Bolonha não conseguiu se desligar da casa e seu espírito, junto com o espírito do seu cão, vagam lá há mais de 100 anos. Existem relatos dessa história
que ao tentar curar o filho, o pai de Bolonha, né? Se vocês lembram lá do começo da história, teria feito um pacto com o demônio, dando o cachorro que era a representação do capiroto. E por isso, Bolonha, para pagar sua dívida com as trevas, ficou aprisionado ao casarão e à sua vida terrena. Fica aí uma boa dica para quem curte umas atividades paranormais sinistras, hein? Essa foi a história do sinistro e misterioso Palacete Bolonha. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.